Olá, queridos! Que Deus abençoe a sua vida. Bem-vindo a mais um podcast Despertar da Fé. Eu sou o pastor Isaías Martinez e aqui nós temos o compromisso de falar a verdade, de trazer testemunhos real e verdadeiro. Aqui nós não trabalhamos somente na teoria, mas sim na prática, naquilo que nós vivemos e estamos vivendo o sobrenatural de Deus. Por isso, eu já te convido a se inscrever aqui no meu canal. Se você não é inscrito, esse canal é feito para a glória de Deus. O nosso compromisso aqui é com a verdade, com o evangelho, e toda semana eu estou trazendo aqui pessoas que viveram e que estão vivendo o evangelho, vivendo milagres, vivendo testemunhos para a glória de Deus. Então, por isso, se inscreva aqui no canal, deixa aqui no seu comentário, acione esse sininho aqui para toda vez que entrar um vídeo, vai avisar você o YouTube. Então, eu creio que será para a glória de Deus esse testemunho. E hoje está comigo aqui mais um convidado, um amigo de longa data, Fábio Antunes. Já vou apresentar ele para você, um homem de Deus, um homem que viveu o sobrenatural na vida dele. Está aqui comigo então ele, vou apresentar sem mais delonga, Fábio Antunes. Boa noite, seja bem-vindo ao podcast Despertar da Fé. Boa noite a todos. E é uma honra poder estar aqui, poder testemunhar, falar aquilo que Deus fez na minha vida, fez na minha família e o que Deus está fazendo, né? Porque Deus, Ele é fiel e toda a honra, toda a glória é para Ele. Aleluia, é isso aí. Eu quero ler uma passagem, Fábio, se Deus aqui nos permitir, que está no Evangelho de Marcos, que eu acho que vai se encaixar um pouco com o teu testemunho, com aquilo que você viveu. Amém. Que diz aqui no Evangelho de Marcos, nós temos um relato no versículo 25. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia constante, e muito padecera a mão de vários médicos, tendo despedido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido falar a fama de Jesus, vindo por detrás dele, por entre a multidão, tocou-lhe as vestes, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curado. E logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Fabinho, você que tem um testemunho poderoso de cura na tua casa, primeiro, antes da gente começar com esse testemunho, nós temos um relato aqui de uma mulher que sofria, né, a mão de vários médicos, e a Bíblia diz que ela padecera, né, porque é muito triste você que tem uma enfermidade, você vai no médico, o médico fala uma coisa, você vai em outro, o outro fala outra coisa, te dá um remédio, te dá um diagnóstico, aí o outro diz: não, mas não é assim, vai no especialista tal, e você vai rodando, mas só que você não tem resultado. Veja bem que a Bíblia diz que ela ia de mal a pior, porque quando tem uma melhora, a pessoa até cria um ânimo, né, família? É verdade. Opa, melhorei, tô me sentindo, mas essa mulher aqui, irmãos, ela estava indo de mal a pior, mesmo buscando recursos da medicina, Fabinho, você viveu um milagre na tua casa. Eu queria que antes de tudo você se apresentasse. Quem é o Fabinho? Você é natural aqui de Tubarão? De onde é que você é? Casado, não é casado? Conta pra gente aí, quem é o Fabinho? Fabinho é Fábio Antunes, mas é Fabinho porque todo mundo conhece ele como Fabinho. É verdade, meu nome é Fábio Antunes, conhecido como Fabinho, moro aqui na cidade de Tubarão. Sou natural da cidade de Joinville. Com 3 meses de idade vim morar na cidade de Tubarão. Sou casado, o nome da minha esposa é Aline. Estamos casados há 21 anos. Não sabia que tu era de Joinville. Sou de Joinville. Joinville. Natural de Joinville. E veio pra cá com quanto tempo? Cá, uns 3 meses de vida. Misericórdia, é mais tubaronense que Joinville. Não, sou tubaronense. Sou tubaronense. Da terra, né? Sou da terra, sou Tubarão. Casado com a Aline. Quantos anos já de casamento? 21 anos de casado. Que legal. Tenho 2 filhas. Uma se chama Luísa, que tem 11 anos. E a outra se chama Ana Júlia, que tem 18 anos. Que é a do milagre, né? Ana Júlia do milagre, milagre vivo. Que tem 18 anos. Fabinho, nós lemos um texto aqui de uma mulher que tinha uma enfermidade e ela padecera a mão de vários médicos, diz a Bíblia. O que aconteceu na tua vida? Você já era evangélico? O que aconteceu? Conta um pouquinho pra gente aqui do que Deus fez na tua vida, como você conheceu o evangelho, esse testemunho da cura da tua filha, você vai relatar pra gente, como que aconteceu primeiro a enfermidade? Quando que foi diagnosticado? Que idade ela tinha? Como é que foi?
O testemunho, como o pastor Isaías falou, ele se encaixa muito com essa palavra da mulher do fluxo de sangue. Eu sempre que ouço essa palavra, quando eu leio essa palavra, eu sempre lembro da história da minha filha, Sim. da minha família. Uhum. E nem eu, nem a minha esposa, nós não tínhamos compromisso nenhum com Deus. Nós não tínhamos compromisso nenhum com Deus. Eu era uma pessoa que eu não orava, eu não buscava a Deus, eu era totalmente mundano. Totalmente mundano, do mundo, Você né? não tinha interesse pelas coisas de Não Deus. tinha interesse em nada de Deus, nada Não de queria Deus, saber nada. Eu não mesmo. queria nem ouvir. Ia na igreja alguma vez assim? Eu fui- Ou tu ia só naquelas datas especial, né? Tipo, sei lá, quando é que vai na data especial? Tipo, batismo, finados, essas datas assim. Só ia mais ou menos assim, Fabinho? Isso, eu só ia na igreja Nessas datas. nessas datas. Tá. Tanto eu como a minha esposa, só nessas datas nós não gostávamos Eram de ir. religiosos, né? Religiosos. Assim. Eu não gostava de ir. Não, tu ia por obrigação. Eu ia por obrigação e não via a hora de acabar para vir embora. Não gostava de ir. Não conhecia nada de Deus, não tinha interesse nenhum. E foi através da minha filha que eu tive esse encontro com Jesus. Que, como o pastor Isaías estava falando da palavra, foi mais ou menos parecido. A minha filha, quando ela tinha menos de 1 ano de idade, uns 11 meses de idade, ela começou a ter infecção de urina. Começou a ter infecção de urina. Com menos de 1 ano de idade. Menos de 1 ano de idade. Quando estava perto de fazer 1 aninho, começou a infecção de urina. Olha só. E ela começou a tomar antibiótico. Tomava antibiótico porque dava febre. Sim, bem novinha. Bem novinha, já começou com febre. Com 1 aninho já começou com bastante febre. Sim. E dava uma febre, ia tomando antibiótico. E dava um tempo, essa infecção de urina, ela voltava e ela nunca cessava essa infecção de urina. Ela sempre continuava. E ela continuou por anos, essa infecção de urina. Por anos. E quando chegou mais ou menos uns 5 para 6 aninhos de idade que a infecção ela foi piorando. Ela foi piorando, aí os médicos já aqui em Tubarão, tinha uma médica aqui em Tubarão, a doutora Catiane, acompanhava ela, acompanhou muito ela, desde bebezinha, acompanhava ela. Isso, eu era a pediatra dela. Sim. E com essa enfermidade ela era medicada sempre com antibióticos, mas isso sempre voltava. E como eu estava falando, quando chegou ali uns 5, 6 anos de idade, começou a piorar muito. Começou a piorar, como está na palavra, foi de mal a pior. Começou a piorar muito, muito. Começou a ficar muito difícil. E aconteceu que aí ela teve algumas internações aqui em Tubarão. Porque como a infecção tomava antibiótico e a febre não baixava, a febre tomava remédio, ela baixava, mas já voltava a febre. Sim, aquela curto prazo ali, né? Curto prazo, então ela chegava a ficar assim, sempre com 39,5 de febre, sempre assim. Isso direto. Direto. Isso foi até que idade, Fabinho? Isso foi até os 11 anos de idade. Até os 11 anos? Até os 11 de idade. Aí quando estava bem nesse momento assim de bastante infecção e bastante antibiótico, aí ela teve uma internação na Provida, ficou 1 semana na Provida. E que idade ela tinha? Uns 6 anos de idade. Já tinha uns 6 anos. 6 anos. Quer dizer, desde ali de 1 aninho, vamos botar ao menos um pouquinho, até os 6 anos. Os 6 anos. A primeira internação foi com 6 anos. Com 6 anos. Se agravou mesmo essa infecção de urina, se agravou. Foi. O médico dela era o Dr. Paulo Cruz. Internou ela. Internou, ela ficou 1 semana. Internada. Aí aquela semana a gente gastou muito. Como estava na palavra, já tinha gastado tudo quanto tinha, né? Não tem solução. Não, e pelo filho, né, Fabinho? Filho da gente a gente não vê. Não tem. A gente tiver que tirar o coração e dar pro filho, a gente dá na hora. Vender carro, vender casa, a gente vende. O importa ali é a saúde, né? É a saúde do filho. Nossa saúde é muito valiosa, né? Sim, a vida é uma só, né? A vida é uma só. E aí vocês estavam gastando bastante já, como diz essa palavra, né? Gastando, e não tinha resultado, a melhora era tipo assim, muito curta, pouca melhora, não melhorava, como é que era? Não melhorava. E como ela ficou eu quero só falar um pouquinho esse momento que ela ficou 1 semana na Provida aqui em Tubarão. Quando ela ficou 1 semana ali, chegou numa sexta-feira, eles tinham tratado antibiótico, fazendo exames, e relataram ali que tinha infecção de urina, tudo ali, né? Porque ela sofria de refluxo urinário de 3º grau. Ela tinha um pequeno desvio nos rins. Olha só. Então aí, quando chegou numa sexta-feira, o médico deu alta. Ela teve febre o dia todo. E ele deu remédio, foi medicando e a febre baixou. Quando chegou umas 8 horas da noite, o médico ele deu alta. Ele chamou eu e a minha esposa, nós estávamos ali e falou assim, ó, vocês podem levar ela para casa. A infecção de urina dela já foi tratada.
Se ela voltar, acontecer até ter febre, que não vai ter, ele falou que não ia ter, provavelmente vai ser ou a garganta ou o ouvidinho dela. Sim. Que era até inverno, eu lembro que era inverno, e nós pegamos e levamos para casa. Chegamos em casa e quando era 00:30, minha esposa me acordou. Depois de ter dado alta na Provida. Tá. Ela estava com 42 graus de febre. Meu Deus do céu. 42 graus de febre. Nós pegamos ela já se passando, como se disse, passando, que ela já não respondia mais. Não respondia mais. O olho dela revirava. Olha só. Ela não... Já tava quase convulsando, porque a febre é muito alta, dá convulsão, né? E eu consegui pegar ela, levar pro carro, levamos pro hospital correndo. Chegou no hospital, demoraram para atender. Sim, claro. Ela começou a vomitar todo o antibiótico que tinha tomado naqueles dias. Sim. Era vomitar uma coisa preta, antibiótico. Sim, sim. E nós ali, eu e a minha esposa conversando já, minha esposa bem apavorada já. Imagina. E aí a minha esposa, como eles não atendiam no hospital, e a Provida estava fechada, naquela época era fechada, hoje eu não sei, e nós levamos para a Socimed. Chegou na Socimed e ficou internada de novo. Mais uma internação. Chegou lá um médico, teve um detalhe assim, o médico perguntou qual era o histórico dela, para mim e para minha esposa. E nós falamos que tinha passado uma semana na Provida, e que ela sofria de infecção de urina, mas já tinham tratado. E o médico da Provida tinha dito que não ia dar mais febre por causa da infecção de urina. E o médico da Socimed disse assim, que médico que é esse? Pode fazer um exame de sangue agora e não ter infecção de urina agora, mas daqui 1 hora pode ter infecção de urina. Então vamos fazer o exame da infecção de urina. Fizeram o exame e a infecção de urina ela continuava. É bem essa palavra aqui, né? Continuava. Aí o médico... foi a segunda internação já, e tudo particular, né? Foi tudo particular. E aí? E aí depois, no outro dia, ficou a noite inteira na Socimed. Tá. No outro dia, durante o dia, deram alta. Aí a minha esposa procurou de novo a pediatra dela para conversar. Levamos na pediatra dela de novo. A pediatra, conversando com nós, falou conosco e disse assim, vocês têm que buscar um especialista em rins. E aqui em Tubarão... Já tinha passado de infecção de urina já para problema renal. Isso. Já estava isso, aí o que estava acontecendo? Já tinha algo dando essa infecção. Isso, né? E nós já... Não era algo normal, né? Não era normal. E eu e a minha esposa decidimos levar para Florianópolis. Tinha em Porto Alegre e em Florianópolis. Isso com 6 anos? Ou já estava mais? Não, com 6 anos. Foi na cidade aí, mais ou menos na cidade. E começou a fazer um tratamento em Florianópolis. Lá aí tu levava, deixava internado, tu ia. Aí lá era assim, nós levamos lá. No hospital levamos lá? Não. Eu não lembro o nome do hospital. Tá. Não, era um hospital particular, na verdade. Era um hospital particular, o médico era particular. E nós levamos lá, e o médico disse que naquele momento, o melhor remédio para ela era beber bastante água e ir no banheiro e urinar. E ela não fazia isso. Ela bebia muito pouca água, não sentia sede. E ela não ia no banheiro urinar. Então ela se trancava, porque não sentia vontade. Claro. E quando ela se trancava, por causa desse problema, saía aos pouquinhos. Aí quando saía com um cheiro forte, com mau cheiro, né? Saía com mau cheiro. Então o médico falava para nós dar bastante água para ela. Porque aquilo ali já estava se agravando. Ela já tinha perdido um pedacinho dos rins. Olha só. Porque lá fizeram um exame. Tudo, olharam e viram que tinha realmente um problema ali. E o médico queria tratar sem cirurgia. Ele queria fazer um tratamento para ver se ela voltava ao normal. E o tempo... porque ela era muito novinha, né? Isso. Aí o tempo foi passando. E quando chegou ali nos 11 anos de idade... 11 anos de idade? A situação dela estava muito pior. Dos 6 aos 8 piorou, isso, então. Ela sofreu aqueles anos todos ali. É o que diz aqui, né? De mal a pior. De mal a pior. De mal a pior, gastando tudo, Fabinho. Tudo que tinha. Tudo que tinha. E aconteceu que aí o médico, quando ela tinha uns 11 anos, o médico disse que como ela não estava dando resultado, que ela ia precisar de um transplante de rins. Olha só. Ia precisar de um transplante de rins. Meu Deus. Chamou eu e a minha esposa e falou que... Lá de Florianópolis. Lá de Florianópolis. Esqueci o nome do médico agora. Não precisa falar. Esqueci o nome do médico. E disse que ia precisar de um transplante de rins. Para mim e para minha esposa, eu na verdade, eu não cuidava da minha família, eu não cuidava da minha esposa, eu não cuidava da minha filha. Não tava nem aí. Eu não tava nem aí, eu só ia cair na real se eu perdesse. Mas eu chamei a minha esposa bem apavorada e eu bem daquele jeito, tava morto, adormecido. Né? Adormecido espiritualmente, né? Sim. E falei pra minha esposa, se precisar vender o nosso carro, vender a nossa casa para fazer essa cirurgia, a gente faz. A gente faz a cirurgia.
E viemos para casa. Viemos para casa, o tempo foi passando e a situação piorou mais ainda. Piorou ainda? Aí que piorou. Nesse ano aí piorou. Aí piorou, ela estava com 11 anos, né? E a cama que ela dormia, o colchão apodrecia. Desse cheiro, né? Do cheiro, porque passava a noite. Passava a noite. O sofá ficava com mau cheiro. Sentava para olhar a TV. Ficava com mau cheiro. Sim. Nós estávamos na ignorância, nós já até brigávamos com ela, porque nós queríamos fazer ela beber água à força. E ela não ir no banheiro à tinha força, vontade. E não tinha vontade, não tinha como empurrar, né? Até porque ela era muito novinha, muito né? Novinha. Sim. E as roupas dela a minha esposa, a roupa íntima dela tinha que trocar 7, 8 vezes por dia. Por dia, porque tinha um mau cheiro e a roupa chegava a apodrecer, ficava com uma mancha preta. Olha só. Na roupa. Então tava cada vez piorando mais. A família desmoronando, família. A família desmoronando. Meu casamento já estava destruído. Porque eu não dava atenção para minha esposa. Sim. Eu não dava atenção para as minhas filhas. Eu não cuidava da minha família. Meu Deus. Eu não era um bom pai, eu não era um bom marido. Tinha dia que eu nem dormia em casa, eu nem voltava para casa. Então meu casamento dormia onde? Na oficina. No trabalho. Onde eu trabalho, no meu trabalho. Eu ia trabalhar, não ia embora nem tomar banho, já ficava por lá mesmo. Se livrar dos problemas, já dos problemas, né? Então acontecia isso. Tava difícil. Nossa vida, nosso casamento estava bem complicado. Você e a tua esposa estavam também já... A minha esposa, na verdade, estava muito... Abatida e muito triste já comigo, porque eu não era um bom pai. Não era um bom pai nem um bom marido. Tá, me diz uma coisa aqui. Aonde foi o fundo do poço? Mas não me conta. Calma um pouquinho. Nós vamos pro intervalo e já o Fabinho vai contar o fundo do poço e o milagre que aconteceu nessa família. Olha que situação. Olha o que Deus fez. Fica com a gente aqui, não esquece de deixar o comentário. Já a gente volta, tá bom? Muito bem, meus irmãos, retornando aqui, Fabinho Antunes, nosso amigo, testemunho maravilhoso. Você que está aqui com a gente tá vendo quanto ele sofreu, quanto a filha dele sofreu, quanto sofrimento. Nós estamos aqui debaixo também de uma palavra, porque se você está vivendo um problema semelhante, parecido, sabe que Deus, ele não mudou, né, Fabinho? Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Em Marcos 5, né, a partir do versículo 25, fala de uma mulher que ela tinha uma doença incurável, um fluxo de sangue, e a Bíblia diz que ela ia de mal a pior, gastando tudo que ela tinha, até que ela teve encontro com Jesus. Fabinho, onde foi o fundo do poço? Filha doente desde 1 aninho de idade praticamente, nem tinha tudo isso, internações, particular, médico, remédio, antibiótico, casamento desmoronando, família indo por água abaixo. Aonde que foi o fundo do poço, assim, que você diz assim, cara, cheguei mesmo num negócio assim que eu não acreditei? Onde é que foi? A minha esposa já estava com vontade de se separar. Chegou a dar uma tipo depressão, algo assim, ou não? Tu não notou isso aí, né? Na minha esposa? Minha esposa se entristecia muito. Muito, bastante. Sim. Bem triste com isso. Muito triste. A minha filha e a minha esposa foram que mais sofreram. Sim. Foi as duas que sofreram muito. Tá. E como eu disse, a situação estava bem complicada já em toda a minha família. E chegou um dia, que foi um dia normal, um dia de trabalho meu normal. Eu chego na minha casa e vou tomar meu banho. À noite, 6h30, 7 horas da noite, vou tomar meu banho. E quando eu tô tomando meu banho, a minha esposa, ela pega e entra no banheiro. Eu tomando banho, ela entrou. Abriu ali a porta, pediu pra mim abrir ali, né? Eu abri a porta e ela entrou. Quando ela entrou no banheiro, eu debaixo do chuveiro, e ela se lançou no chão, ela se jogou no chão. Se lançou, ficou com as mãos assim no chão, e ela chorava muito. Chorava muito de uma maneira que eu não tinha visto ainda. E eu olhando e ela chorando muito, eu vi que as lágrimas dela caíam no chão. Caiu no chão e ela falou assim, tem algo muito errado com essa menina, porque ela sofria muito por causa da minha filha, com a Ana Júlia, né? Tem algo muito errado com essa menina. Nós vamos acabar perdendo essa menina. Tem algo muito errado. Só se Deus fizer um milagre na vida dessa menina, ela falou. E eu olhei pro lado, vendo ela ali chorando. No momento que ela falou, só se Deus fizer um milagre, claro, me chamou a atenção, mas era uma pessoa que eu não acreditava em nada de Deus. Era muito cético, né? Eu não tinha certeza se Deus existia ou não. Claro. Eu não parava para pensar em nada de Deus. Eu não tinha interesse nenhum de nada com Deus. Nada. Eu era uma pessoa que pra mim,
eu vou aproveitar a minha vida da minha maneira que eu quero, Sim, porque a hora que eu morrer acabou. Esse era o meu pensamento. sim. Então, quando ela estava ali no chão e chorando, e que ela falou que só se Deus fizer um milagre, eu pensei, não falei nada, eu pensei em pensamento assim, que loucura que está acontecendo. Esse foi o meu pensamento, foi como se fosse hoje. Que loucura que está acontecendo. E ela saiu. E eu saí dali, normal, fiz o que tinha que fazer em casa, e no outro dia eu vou trabalhar. Um dia normal também, eu trabalhando normal. E chegou à tarde, no meu trabalho, chegou um casal de missionários, um casal, pessoas que não conheciam, eu conheci eles de vista, e eu não sabia o que era um missionário, eu não sabia de nada. E essas pessoas começaram a conversar comigo. E a pessoa olhou para mim, sem saber de nada, o que eu estava vivendo, o que eu estava passando. Mas a pessoa, ela olhou para mim e disse que o Senhor, que Deus, estava mandando me dizer que tinha uma enfermidade na minha casa. Olha só, lá na tua oficina é isso? Isso, na minha oficina. Um casal de missionários tragou o carro e foi na tua elétrica ali para arrumar o carro. Para arrumar o carro. E no momento que falaram que tinha uma enfermidade fala bem assim, tem uma enfermidade, o Senhor manda dizer que tem uma enfermidade na tua casa. Aí eu olhei para eles e perguntei, em quem? Na minha esposa. Não lembrei da minha filha, lembrei da minha esposa. Em quem? Na minha esposa. Ainda perguntei. Na verdade eu nem sei por que perguntei, só perguntei, foi o que veio na cabeça na hora, né? E a pessoa disse assim, o Senhor me mostrou a tua esposa clamando no chão. Olha só. Então Deus mostrou. Isso foi no dia seguinte. No dia seguinte. A minha esposa, quando ela entrou no banheiro e chorou e disse que só se Deus fizer um milagre, foi à noite. Sim. E isso foi no outro dia à tarde. Deus respondeu a oração da minha esposa. Aquele clamor, foi um clamor, né? Sim, a palavra diz, né? A palavra diz, clama a mim e responder-te-ei. Ela clamou a ignorância, a pessoa clama a Deus sem conhecer, sem nada, né? Se apega em Deus ali. E aí no outro dia seguinte o casal de missionário vai na tua oficina. Não foi por acaso, né? Foi Deus que enviou, né? Foi Deus que enviou, com certeza. Foi Deus que enviou. E a pessoa... E eu perguntei na hora se era minha esposa, ela disse que não, disse que tinha visto a minha esposa clamando no chão. Aí me veio a memória na hora. A tua filha? Na hora a minha esposa um dia antes no chão chorando, que foi a primeira vez que eu vi. Na hora veio aquele... Não, na hora ali, já foi Deus, né? Deus fez eu lembrar na hora. Forte, né? E eu lembrar que eu vi, aí eu assim, ontem eu vi a minha esposa... No chão. Orando, clamando, né? Clamando, orando, né? Sim. Só um milagre. Aí eu já comecei a chorar. Já começaste a chorar? Já comecei, o meu joelho batia um no outro. Eu tremi, eu tremi igual a vara verde. Nossa, tocou ali, eu já comecei a chorar. E a pessoa disse, e o Senhor manda te dizer que tu pode ter 1 milhão que tu não salva. É na barriga e tem um cheiro de podre. Meu Deus, que forte, né? Foi um detalhe muito forte, aí, né? Na hora, eu disse, a minha filha tem. Na hora, eu disse, a minha filha tem. Já chorando? Chorando, em prantos. A minha filha tem um cheiro de podre, que era da urina. Sim. E tem uma infecção na parte da barriga, não falo que era na parte da barriga, né? Na parte da barriga, sim. E a pessoa perguntou pra mim, tu tem... a pessoa também já tava chorando também. Sim, tava todo mundo em lágrimas ali, porque Deus estava falando, né? Sim, claro. Era a presença de Deus ali, né? Deus falando, a presença de Deus estava ali. É muito lindo. E perguntou para mim, tu tens fé que a tua filha pode ser curada? E eu na hora falei que não. Porque assim, às vezes a gente fala de boca para fora, mas Deus vê o coração. Claro. Mesmo naquele momento eu dizendo que não com a minha boca, Deus já sabia do meu coração que eu estava crendo. Sim, ao mistério, Deus já sabia que eu estava crendo, porque aquele foi um particular com Jesus, foi um íntimo, né? Foi algo que só eu Deus sabia. Deus estava te mostrando, né? Só eu sabia, e Deus, e a minha esposa, ninguém mais sabia. E a pessoa, eu disse que não tinha fé, a pessoa ainda disse na hora, né? Mas eu tenho. Assim diz o Senhor. Um anjo está entrando na tua casa e a tua filha está curada. Olha só. E eu, na hora, chorei muito, muito, muito. Eles me deram um abraço na hora ali. Um abraço. Fiquei chorando, acho que uns 15 minutos. Ela não parava mais de chorar. Meu Deus. E eles foram embora, foram para casa deles, né? Sim. Continuaram a vida deles.
E eu sentei num cantinho e fiquei lá pensando. Deus nessa palavra. existe. Minha filha tá curada. Tu ficou Eu já pensando. sabia que tava. Eu já tava crendo. Eu já tava dali. Eu já virei crente na hora. Já começou a crer. Minha filha tá curada. Já começou a declarar. Já não teve dúvida. Não teve eu assim, será que tá? Não. Minha filha tá curada. Porque foi tão impactante esse momento que Deus falou, né? Que Deus mostrou a enfermidade da tua filha ali. Que aí você ficou lá na oficina. Fiquei lá. Pensando. Fiquei lá pensando. Sentei num cantinho. Aí depois eu fui pra rua, olhei assim, era final de tarde, mas parece que tava tudo mais claro. Olha só. As escamas começaram a cair dos meus olhos, né? Começou a enxergar diferente. Comecei a enxergar diferente até a vida. E eu queria voltar pra casa pra contar pra minha esposa. Uhum. Eu queria chegar com as boas novas. Chegar e dizer pra minha esposa, chegar em casa e dizer, a nossa filha tá curada. Eita, glória. E eu corri pra casa. Cheguei em casa, a minha sogra aquele dia tava na minha casa. Eu não falava com a minha sogra. Hoje eu falo, amo a minha sogra, a gente se dá muito bem. Que legal. E eu não conversava porque... Não se dava com a sogra? Eu não me dava com a sogra de jeito, não me dava com ninguém, na verdade. Claro. Não me dava com ninguém. As aí? pessoas, era um bicho do mato, como diz aqui, né? Sim. É. Mas até isso Jesus muda, Jesus né? trabalha, Jesus muda. Muda tudo. E eu esperei a minha sogra ir pra casa. Tá. Ela foi umas 11 horas da noite, eu não aguentava mais ela ali, eu queria que ela fosse embora. Pra contar Pra minha esposa. Aí eu tava no quarto esperando a minha esposa, eu esperei ela vir. Era umas 11 horas. E quando a minha esposa viu assim, eu quero falar algo pra ti. Ela fala. Né? Aí eu assim, a nossa filha, Ana Júlia, ela tá curada. Aí, como assim? Ela tá curada. Deus falou que ela tá curada. Ela assim, a minha esposa, como eu disse, nós não tínhamos compromisso com Deus, mas a minha esposa, ela tinha pessoas orando pela vida da minha filha. Claro. Né? Eu tenho amigos que estavam orando pelas nossas vidas. Sim, com certeza. Então tinha pessoas intercedendo pelas nossas vidas, pela minha esposa. A minha esposa já tinha ido em alguns PG. Eu tinha até ido uma vez eu fui num culto, uma igreja evangélica, fui num culto. Já tinha alguém orando? Já tinha. Eu tinha no culto, mas eu não queria ir, mas fui porque me convidaram, queria orar, eu fui, mas não prestava atenção em nada, eu só queria ir embora. E qual foi a reação da tua esposa que ela falou, depois que tu falou, nossa filha tá curada, Deus curou a nossa filha? A minha esposa, ela não acreditou. Não acreditou? Não é que ela não acreditou, ela... porque assim, tu chega do nada... do nada. Aí eu comecei a contar que Deus tinha mostrado para uma pessoa que ela estava no banheiro e naquele momento que ela clamou, que ela derramou as lá, que Deus mostrou, comecei a falar, e ela chorava muito. Ela chorava, mas a única coisa que ela falava era assim, Deus, leva eu... E não leva a minha filha não toca na minha filha. Tá. Tudo menos a minha filha. Não deixa ninguém tocar na minha filha. E ela, aquela noite, nem eu e ela nem dormiu. Ela chorou a noite inteira. Continuou chorando e tocou a noite inteira. Aí eu cutucava ela falando, mas ela tá curada. Olha. E ela, não, Deus, não, a minha filha não. Aí Deus mostrou o milagre no outro dia. Nós não contamos nada para nossa filha. Nossa filha tinha 11 anos, nós não contamos para ela, não sabia. No outro dia, eu levo a minha filha para a escola, sabendo que ela estava curada. Não, aquilo ali foi no meu coração e não saiu mais. Não adianta quando aquilo... Não, Deus moveu ali. Por isso que a fé vem pelo ouvir, né? Ouvir. E quando aquela fé vem no coração e a pessoa crê, acabou-se. Não tem o que tira, né? Foi. Aí eu levei a minha filha para a escola no outro dia. Já feliz? Feliz, já sabia que estava curada. Estava curada. Uhum. E deixei a minha filha na escola de manhã e fui buscar no horário de meio-dia, 11h30, fui buscar ela. E quando eu ia buscar minha filha na escola, de carro, eu sempre que ela entrava no carro, eu tinha que baixar os vidros do carro porque ela vinha com um cheiro muito forte. Sim. E ela estava sofrendo na escola porque já tinha botado o apelido nela, bullying, né? Que diz, sim, né? Claro, por causa do mau cheiro, tudo, já tinha. Tava sofrendo então a minha também. filha sofria muito. E a minha filha, ela já estava também. Teve um tempo que ela fez até uma cartinha, escreveu uma cartinha, pediu para minha mãe levar para escrever, escreveu, Deus me cura, pedindo para Deus curar ela. Olha só. Que já sabia que estava indo no médico, e não tava mas queria que Deus fizesse um milagre. Sim. Então, quando eu botei ela no carro, aquele dia eu não baixei os vidros do carro. E eu tentava chegar perto dela, queria abraçar ela para ver se ela tinha cheiro. E eu vi que ela não tinha mais cheiro nenhum. O mau cheiro que tinha antes, não tinha mais. Não tinha nada. E ela estava contente. E ela me empurrava, o que tu quer, pai? Sai, pai, sai. Mas ela já estava contente, tanto que ela chegou em casa, depois ela foi lá contar para minha mãe que tinha acontecido um milagre na vida dela. Porque eu cheguei em casa e falei para minha esposa,
cheguei, botei o carro correndo na garagem, aquela agonia, né? Mas já sabendo. Já feliz. E já. falei pra minha esposa, leva ela no banheiro, vê a roupa dela como é que tá. A minha esposa pegou, levou ela no banheiro, porque sempre já tinha que trocar de roupa, porque vinha toda, né? Sim, aquele cheiro forte. Cheiro forte. Você disse que abriu os vidros. A minha esposa entrou no banheiro com ela e ela ficou no banheiro. Quando a minha esposa saiu do banheiro, eu tava na sala esperando. A minha esposa veio do banheiro, em lágrimas. Mas com um sorriso e com alegria. Chorando já de alegria. Aí o que chorava... De tristeza. O choro durou a noite. A alegria veio pela manhã. Veio pela manhã e veio de manhã. De manhã. A minha esposa, ela vinha numa alegria, mas a lágrima escorria de novo. E a minha esposa com a roupa íntima dela na mão, que era a pior parte. Sim. A minha esposa botava perto do nariz pra cheirar e falava, aconteceu um milagre mesmo, ela não tinha cheiro nenhum. Glória, sério? Não tinha nada. Que glória, né, A minha esposa mostrava pra mim, olha aqui, ó, tá sequinha, não tem nada. A roupa dela tá sequinha, não cheirava, ela não tinha cheiro e ela tava contente. Não tinha nada. Deus. Só Deus faz isso, né? Só Deus faz isso. Sabe o que aconteceu? Minha filha não precisou mais voltar no médico. Nunca mais voltou no médico? Nunca mais voltou no médico. Meu Deus, que Quem forte, ia precisar do transplante de rins. Quem ia precisar do transplante de rins. Não voltar mais no médico, não voltou mais. Nunca mais voltou no médico? Não, teve pessoas, depois passou um tempo. Tu não levou pra ver realmente se tá curada. Eu assim, agora eu conheço aquele que falou comigo. Não tenho dúvida daquele que falou comigo. Meu Deus. Só ele sabia o que nós estava passando, o que nós estava vivendo. Ninguém sabia. Só Deus sabia. Ô Fabinho, e dali pra frente tua filha nunca mais teve nada? Nunca mais. Nunca mais. Vivia com febre, não teve mais. Nunca mais. Nunca mais. Teve gripe depois. Não, isso é mas a infecção de urina, a enfermidade aquela nunca ali, mais. Acabou, nunca mais. Glória a Deus. Aquela ali. E hoje ela tá acabou. com que idade? 18 anos. 18 Fez anos. 18 anos, dia 24 agora. 7 anos atrás isso. 6 anos atrás. 6 anos e um pouquinho 6 atrás. anos e um pouquinho, quase 6 7, anos né? e um pouquinho atrás. 6 anos e um pouquinho atrás. Meu Deus. Glória a Deus, né? Deus. Uau, Deus é maravilhoso. Deus é real, né? Deus é verdade. E dali pra frente, nós não vamos nos estender no testemunho da tua conversão e tudo, mas dali pra frente, né? A vida mudou. Mudou. A vida mudou. A vida mudou muito. Sempre que Deus... O que é o Fabinho antes e o Fabinho depois? Fala pra gente assim. Hoje... Tem paz. Hoje eu tenho paz. Hoje eu consegui ter a amizade das minhas filhas que eu não tinha. Deus, ele restituiu o meu casamento. Hoje eu tenho um casamento. Hoje eu e a minha esposa, né, e a minha casa, nós servimos ao Senhor. Né? Hoje nós buscamos a Deus junto. Teve muita luta. Nós passamos, depois de acontecer o milagre, nós passamos um deserto muito grande, muito maior no nosso casamento do que antes do milagre. Sim. Porque eu comecei a buscar Deus, eu comprei uma Bíblia, eu quis conhecer Jesus. Sim. Eu quis saber quem era esse Jesus que fez o milagre na minha vida. Então eu comecei a buscar Jesus e começou a ficar mais difícil. Aí passou um tempo que a minha esposa já não queria mais dormir comigo porque eu ia na igreja. Começou a luta, porque Deus, ele queria nos lapidar, nos moldar. Sim. Deus queria ver onde estava realmente o nosso coração. Tinha vencido uma batalha da enfermidade na tua filha, e aí se levantou uma luta agora na casa, espiritual. Que era espiritual dentro do lar, né? Dentro do lar. Dentro da casa. E a minha esposa, no fim, ela não queria mais nada comigo, queria se separar. E eu fui buscando a Deus, fui perseverando, fui continuando, comecei a ir em culto. Não faltava culto, eu voltava para casa, nós não dormia mais junto, ela ia para cama, eu ia para cama, ela ia pro sofá, e começou, fica com o teu Deus, a tua família te perdeu, porque agora tu só quer igreja, agora tu quer só ficar lendo Bíblia. Depois de ter vivido tudo milagre, né? Isso, agora tu quer só quer ver filme de Jesus. Tipo, eu achava que eu ia me tornar um religioso. Um fanático. No começo é isso, acho que a gente vai virar um fanático. Sim. Mas aí Deus foi trabalhando, Deus foi movendo as águas, e a minha esposa meio que quase que entrou em depressão, parou de comer, e eu não deixava de ir no culto. Aquela guerra pra desistir mesmo, né? Pra desistir, né? Quando ela não aguentava mais, que eu já estava indo na igreja, né? Eu decidi descer as águas, me batizar. Que legal. Quando ela não aguentava mais e também dizia que não queria mais nada comigo, que tinha acabado, e eu ia pro culto, ouvia a palavra, voltava para casa, ela dizia para mim que não me amava mais, mas eu dizia que amava ela, Sim. que eu queria mudar, que eu queria a minha família. O dia que eu fui descer as águas, ela decidiu ir comigo. Ela foi comigo, chegou lá, uma pessoa conversou com ela, aconselhou, e ela voltou de mãos dadas comigo naquele dia.
Naquele dia Naquele dia do batismo. Do Dia que eu batismo desci as águas. Dia que eu decidi descer as águas, aí Deus... E foi uma guerra pra descer Foi uma as guerra, águas. foi uma guerra. É, pra você que tá aí do outro lado, que já pensou em se batizar, tá na igreja, bem indeciso, é uma guerra, né, Fabinho? Porque a pessoa que entra no caminho do Senhor, né, eu sempre digo, pinta o alvo, né? O diabo quer derrubar a pessoa de qualquer jeito, né? Quer derrubar a pessoa de qualquer jeito. Mas aí você conseguiu vencer no dia do teu batismo, deixa eu ver se eu entendi, a tua esposa, tu convidou ela? Não, ela chegou pra mim e perguntou, que ela descobriu que eu ia descer as águas. Tu não falou nada. Não falava nada, descobria tudo. E ela falou pra mim assim, tu tem certeza disso que tu vai fazer? E eu assim, tenho certeza. Aí ela assim, eu senti que eu tenho que ir contigo. Só vou ficar longe. Deus já moveu, né? Deus já tava trabalhando. Eu já tava até com o rosto fino, já nem comia mais. Não aguentava mais. Porque Deus trabalha, né? Deus trabalha dessa maneira. Ela chegou pra ti e disse, eu tô sentindo que eu tenho que ir. E foi comigo e voltou de mãos dadas comigo. Depois disso, teve luta, teve batalha, mas Deus sempre dá vitória. Tem todo dia. Mas Deus dá vitória. Hoje, Deus mudado, graças a Deus. Minha esposa hoje é uma benção. Se batizou também? Já se batizou faz tempo. Já faz tempo. Eu me batizei 1 ano certinho, depois ela desceu as águas também. Desceu as águas também, um aninho depois. Hoje serve a Deus com alegria, a gente junto, sempre juntos. Sempre juntos. Sempre juntos. Não conheço, pessoal, sempre juntos já. Sempre Fabinho já pregou aqui na nossa igreja, lá em Braço Norte também. E é um testemunho muito forte. Que legal, Fabinho. Como Deus é maravilhoso. Foi o que aconteceu com essa mulher aqui, né, Fabinho? Ela que tinha, né, perdido tudo, aqui fala, né? Mas ela ouviu falar de Jesus. Foi o que você fez. Você ouviu ali, né? Jesus, né? Tá tocando agora. E você, sem saber, você disse que não cria, mas cria. E Jesus tocou e foi curada, né? E eu sempre acho interessante, né? Porque havia uma multidão nessa palavra aqui, Fabinho. E a Bíblia diz que Jesus parou e disse, alguém me tocou. E os discípulos questionaram Jesus, dizendo, não, Senhor, mas como assim alguém te tocou? A multidão te aperta e tu diz quem me tocou? Ou seja, todo mundo está tocando. Isso está dizendo que alguém não, mas alguém me tocou porque de mim saiu o poder. Saiu virtude. Saiu poder. Foi o que aconteceu com a minha esposa. Foi, né? O momento que ela clamou, ela chamou a atenção de Jesus. Porque assim, eu só estava esperando o momento. Porque assim, poder Deus tem. Eu sempre digo assim, Deus tem poder para fazer milagre. Claro que tem, irmão. Deus, eu sempre digo aqui, Fabinho, não se trata, irmãos, do que Deus pode fazer, porque Deus pode fazer o que Ele quiser. Ele é Senhor, e que se quiser ressuscitar alguém, Ele ressuscita, curar, Ele cura. Mas eu posso crer. Porque às vezes assim, não é Deus, Jesus, o que Ele dizia? Seja feita conforme a tua fé. A tua fé. Seja feita. A tua esposa, naquele momento que ela clamou, quer dizer, ela colocou a fé dela em ação ali naquele momento. Só Deus para fazer um milagre. Nós vamos perder essa menina. Foi. E Deus, opa, vou fazer. Eu então, deixa para mim. Né? Porque você botou a fé em Jesus. Então o que acontece? Talvez a pessoa está nos acompanhando agora e ela, mas será que Deus pode fazer? Agora você tem que crer e acreditar nisso. E como o Fabinho, ele creu. E já dali para frente você já foi. Tá curada. Mesmo que a esposa chorava à noite, você, não, mas tá curada. Levou o faceiro para a escola. E Deus faz um milagre. E essa mulher é a mesma coisa. Jesus disse, porque de mim saiu virtude, de mim saiu poder. Então tem muito poder. Deus tem poder. Agora nós temos que chegar até Jesus e crer no milagre. Porque Deus pode fazer muito mais daquilo que a gente pede e daquilo que a gente pensa. Fabinho, nós vamos fazer uma oração para encerrar essa conversa aqui. Amém. E obrigado pelo esse testemunho tão maravilhoso, que coisa linda. Nós vamos orar agora, irmãos, vamos orar. E eu não sei se você precisa do milagre. Tem gente aqui, Fabinho, que talvez está atravessando a mesma coisa que você atravessou, seja no casamento, com um filho, às vezes na própria saúde da pessoa, Fabinho. Essa pessoa está doente, já foi no médico, já tomou remédio, já fez exame e tal, mas é um Deus que cura. Então nós vamos orar nesse momento, pessoal, e eu creio que Deus vai abençoar a sua vida. Amém, Fabinho? Amém. Vamos orar então. Pai amado e Deus querido, nós fazemos essa oração agora por cada pessoa que está do outro lado, assim como nós ouvimos o testemunho maravilhoso, Pai, do Senhor fez a obra nesse lar, nessa casa, na filha, meu Pai, a qual a medicina tinha condenado os rins, meu Pai, dessa criança, meu Pai. Mas o Senhor é o médico dos médicos e o Senhor opera, Senhor. Enquanto eu e o Fábio aqui nós oramos, Pai, estenda a Tua mão no nome de Jesus e entra nesse lar, nessa casa. Nós declaramos cura para quem está doente agora, pessoas que estão desenganadas,
Meu Deus, pessoas que estão fadadas pela medicina a tomar remédios, controlado a vida toda, Senhor. Crianças, adolescentes, pessoas que estão, meu Pai, agora clamando conosco por um milagre. Pai, estenda a tua mão e faz o milagre acontecer agora. Manifesta o sobrenatural. Manifesta o teu poder agora, Senhor. Visita cada lar. Nós abençoamos, nós repreendemos toda a enfermidade. Em nome de Jesus. E se você crê, diga amém, Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Tome posse da bênção. Amém? Toma posse da bênção. Fabinho, meu querido, muito obrigado. Obrigado. Tu é um amigão, top das galáxias. Tu é demais. Que bom que tu veio. Amém. Eu espero que você venha mais vezes. Amém. Vou te chamar, vem para testemunhar. Eu sei que Deus já fez outras coisas. Amém. E vai continuar fazendo em nome de Jesus. Amém. Amém? Gente, muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência até aqui. Se você chegou até aqui, não esquece de se inscrever no canal, deixar um comentário aqui, porque esse comentário é muito importante, nos ajuda a divulgar o Evangelho. Vamos juntos levar as boas novas. É um testemunho daquilo que Jesus fez. Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Que Deus abençoe a sua vida e aquele abraço.